convidar o pregador, o homem de Deus, vem cá, pastor Marcelo Rodrigues, que é uma pessoa querida nossa, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Vamos receber esse amigo querido. Seja bem-vindo. Amém. A paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Uma noite especial, abençoada. Estou vendo aqui alguns amigos aqui, o Rogério, a esposa, o Zéias e muito mais que estão aí. Que a bênção de Deus esteja sobre este lugar. Esse é o nosso desejo. Pastor Jorge, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Pastora Solange, o Jairon, enfim, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que sempre nos trata muito bem aqui nessa cidade. Nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Receba também um abraço da Igreja Renovada aqui da cidade. Nós amamos vocês, temos um prazer enorme de estar aqui com vocês. Amém? Irmãos, que bom rever e poder contemplar aqui esse auditório. Já estive aqui algumas vezes aqui com o pastor, participando de alguns eventos. E da última vez que eu preguei nos 12 dias, eu preguei depois do Silmar Coelho. Olha o que o senhor me aprontou. E hoje, antes do Ricardo Oliveira. O senhor gosta de mim, hein? Vamos colocar de pé. Abra a sua... Ele falou que gosta de me ouvir. Eu acho que ele errou, o pregador, viu? Abra a sua Bíblia aí no livro de Números. Abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 21. Números, capítulo 21. Acho que vai projetar aqui a imagem aqui à frente. Eu quero ler com você do versículo de número 16. Números, capítulo 21, e o verso de número 16. Diz assim o texto sagrado. Dali partiram para Ber, diga comigo, Ber. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo. Tem um ajuntamento do povo de Deus aqui? Olha o que diz o texto: ajunta o povo, ajunta o povo. Olha o que Deus está dizendo aqui para Moisés: ajunta o povo, ajunta o povo e lhe darei água. Olha o que Deus diz: ajunta o povo e lhe darei água. Onde o povo está junto, onde há a união do povo, aonde o povo se ajunta em obediência a Deus, pode ter certeza que há uma manifestação do céu, há uma manifestação de Deus sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Olha o que a Bíblia diz, ainda no versículo 16: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota o poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com seus bordões. Do deserto partiram para Mataná. Amém? Querido Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui. Esse ambiente está impregnado da tua presença. Este lugar está tomado pela tua presença. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Há um propósito no coração dos teus filhos por esses dias. Esta campanha não será uma campanha à toa. Não será dias onde eles apenas se reuniram e se encontraram. O Senhor tem um propósito para tudo isso. E eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira toda especial. No nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar, queridos. Queridos e amados irmãos, um breve resumo para os irmãos terem uma ideia. Humanamente falando, tudo começa no livro de Gênesis, com a criação, a queda do homem. O homem
sendo expulso do jardim devido ao seu pecado, a sua desobediência. Ainda assim, as consequências do pecado, dentro do livro de Gênesis é muito claro. Primeiro, homicídio. Você vai ver, na verdade, a decadência da família já dentro do livro de Gênesis. Mas mesmo ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, você vai ver Deus chamando, Deus convocando um homem chamado Abraão, e dando para ele uma incumbência, dando para ele fazendo alguma ação, que se tornou o pai de Isaac. Nós conhecemos a história vai se discorrendo, e nós vamos encontrar um homem chamado Jacó, que é pai das 12 tribos de Israel, onde a nação de Israel é formada. Uma coisa interessante é que Deus não estava preocupado quando ele foi formar a nação de Israel, em montar um grupo de homens, mas Deus usou família. Quem entrou naquela terra foi as 12 tribos de Jacó. Deus tem intenção nesta noite, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus está direcionada não só a você, mas toda a sua família. Isso é o plano de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família eterna. A história continua, queridos. E de José, então, nós temos as 12 tribos na pessoa de Jacó. A sua família, José se torna um grande governador. José tem a oportunidade de abençoar a sua família, de abençoar os seus irmãos, de abençoar o seu pai. A Bíblia vai discorrendo a história da humanidade, e nós vamos encontrar no livro de Êxodo, os 400 anos de escravidão, vamos colocar assim, arredondando para ficar mais fácil. 400 anos de escravidão, o povo sofrendo sobre um domínio egípcios, aonde eles não tinham, na verdade, o povo de Deus, eles não tinham nome, eles não tinham bandeira, Israel não existia, eles não tinham uma língua, eles não tinham uma cultura. Na verdade, Israel, na verdade, não era considerado uma nação, mas um povo que estava oprimido ali no deserto, por todos esses vastos anos de escravidão. Deus então levanta um homem, no meio de uma sarça, ele fala com esse homem chamado Moisés, e ele chama Moisés para tirar esse povo do Egito, dessa escravidão. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Esses dias eu tenho andado na cidade, e tenho visto uma placa, um anúncio chamado 12 dias de clamor. Eu quero dizer para você que tem clamado, que Deus costuma ouvir o clamor do seu povo. Deus costuma ouvir o clamor da sua igreja. O Egito, que tem dominado áreas de Itapetininga, está com os dias contados em muitos lugares e muitas áreas, porque tem um povo clamando aqui nesta cidade. Deus ouviu o clamor deste povo. A Bíblia diz que Deus chama então Moisés e manda Moisés ir tirar esse povo do Egito. Moisés desce, aproximadamente uns 5 anos ele permanece no Egito, porque nós tivemos no mínimo 10 audiências que aconteceram no Egito. Não levou a sua mulher, inclusive nem a sua mulher sabia direito o que estava acontecendo. O fato é que ele vai para o Egito, ele permanece ali, e ele sai então com esse povo do Egito, aproximadamente uns 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 homens, isso sem contar as pessoas idosas, as mulheres, as crianças. Aproximadamente 3 milhões de pessoas estão saindo do Egito agora, guiados por esse homem chamado Moisés. Deixa eu te falar uma coisa para você: quando Deus chama alguém, quando Deus coloca você no determinado lugar, pode ter certeza que Ele é o mesmo que vai te sustentar, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar estratégia. Moisés não tinha condições, mas Deus era o Senhor de Moisés. Então 2024 não é um ano de você temer, não é um ano de você ter medo, é um ano de você avançar no Senhor, porque é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te dar graça, e aquilo que você acha que é demais na sua vida, Deus fará ainda muito mais através de você.
Você é um instrumento nas mãos de Deus. 3 milhões de pessoas estão saindo do Egito. Aproximadamente, irmãos, umas 80 nações saíram junto com o povo do Egito. Imagine, 80 nações saíram junto com os israelitas daquele lugar. Os israelitas ainda eram tratados assim, porque não eram chamados de judeus ainda, até então não eram considerados os judeus. E eles vão iniciar uma jornada pelo deserto. O primeiro obstáculo que eles encontram é o mar que está à frente. E eles têm que atravessar esse mar. Mas eles olham a um exército egípcio vindo atrás deles. E como passar por essas águas, como atravessar essas águas. Moisés, então, talvez lembrou daquele dia que Deus falou com ele lá na sarça. Deixa eu falar uma coisa para você, nunca esqueça do dia que Deus falou com você. Nunca esqueça o dia que você ouviu a voz de Deus. Nunca esqueça o que Deus prometeu para você. Deus não é homem para que minta, Deus é Senhor absoluto, e Ele é aquele que cuida, zela, é aquele que mantém a sua palavra. Moisés então vai clamar ao Senhor, ele não sabe o que fazer, mas ele sabe onde encontrar o Senhor. Haverá momentos em 2024 que você não vai saber o que fazer, mas encontrar o Senhor, você vai encontrá-lo, porque Ele vai sempre se manifestar em seu favor. Moisés vai clamar ao Senhor, e quando ele clama a Deus, Deus diz para ele: Moisés, agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar, agora é hora de caminhar. Nós estamos numa campanha de 12 dias aqui, domingo vai encerrar, segunda-feira é um dia de uma grande marcha por essa cidade. Grande marcha em busca desses meses que nós estamos orando, para uma vitória a cada mês durante esse ano, amém, queridos? Deus então abençoa a vida de Moisés ali, e eles vão atravessar aquele mar. A Bíblia diz, irmãos, que eles começam a atravessar aquele mar, e aquelas paredes se abrem, e eles começam a passar. Isso é bonito no texto, mas quando você olha no texto, que o texto diz que eles passaram a pé enxuto, você vai ver que o milagre é muito maior do que nós imaginamos. As águas se abrir já era um milagre, mas o pé enxuto no meio da lama, você já viu isso? Para quem andou por sobre as águas, qual era a diferença de fazer Moisés andar de pé enxuto no meio da lama? Não há diferença nenhuma. Deus é Senhor de todas as coisas, Ele tem o poder nas suas mãos, Ele tem o poder suficiente para fazer de você o que você nasceu para ser, e para fazer você fazer o que você nasceu para fazer. Isso é justamente a graça que o pastor Jairo citou aqui hoje, essa capacidade. Deus capacitou aquele povo, e eles atravessam aquele mar, e eles passam aquele mar, e quando eles passam do outro lado, eles olham, a Bíblia diz que os egípcios estão morrendo, os inimigos estão sendo vencidos. Querido, se você acredita na sua vitória, você precisa ter consciência também nesta noite, que há um inimigo sendo vencido, porque se você só é vitorioso se o inimigo for vencido. A Bíblia diz que eles foram vencidos, aquela água sufocaram aqueles egípcios, e eles morreram aqui naquelas águas, mas os israelitas, eles atravessaram aquelas águas, eles passam agora o mar, mas na frente deles tem um deserto. Como andar naquele deserto? Como caminhar no deserto, com 3 milhões de pessoas, entre elas crianças, mulheres grávidas, idosos, deficientes, pessoas sem condições nenhuma de caminhar, mulheres amamentando, mulheres dando à luz. Como andar por esse deserto? Como caminhar por esse deserto? Esse deserto que está na frente deles, queridos, é um grande desafio. Deus vai guiar esse povo, Deus tem uma terra para eles, mas eles vão ter que peregrinar por esse deserto, eles vão ter que enfrentar esse deserto, o sol, a falta de comida, falta de água. É justamente o texto que nós pregamos, que nós lemos aqui hoje. Quando o povo sai para aquele deserto, em direção à terra, nós vamos observar que Deus levou aquele povo de ribeiro a ribeiro, de água a água, porque a água é um elemento fundamental de sobrevivência.
da caminhada pelo deserto. Se você pegar a sua Bíblia e você voltar a alguns versículos, olha o que diz o texto: eles acamparam em Obed, e de Obed acamparam em Gi-Abarim, e partiram para Zered, e dali partiram e acamparam em Amon. Você vai ver que dentro de Israel, dentro desse contexto da saída do Egito até a entrada de Israel, você vai ver que eles vão parar em lugares específicos aonde tem água. E onde não tinha água, que tinha uma rocha, Deus falou: toca nessa rocha. E Moisés então bate naquela rocha, aquela rocha agora jorra água. E aquela água que vai jorrando, ela vira um rio. E todos aqueles que estão na beira, mais distante, menores e maiores, idosos e os casais, as famílias, os homens e mulheres, têm oportunidade, está lá no Salmo de número 78. Você vai ver, na verdade, como que Deus fez um banhado e encharcou aquele lugar de água. A Bíblia nos mostra, queridos, que eles foram de ribeiro a ribeiro, e eles foram se achegando, e eles acampavam, e eles montavam uma tenda, e eles desmontavam aquela tenda, e eles caminhavam no deserto, mas eles tinham que ter um lugar onde tinha água. Foi assim que Deus direcionou o povo de Israel pelo deserto, de lugar aonde jorra água, aonde tinha água para que eles pudessem sobreviver. Só para você ter uma ideia do que isto é muito importante dentro da Bíblia. Dentro de você, Jesus disse que há um rio, há uma fonte de água dentro de você, que jorra para a vida eterna. Ninguém pode sobreviver sem água. Por isso, queridos, que Jesus é a água que nos sustenta, Jesus é a água que nos traz vida. A propósito, alguém já bebeu desta água? Então levante as tuas mãos e vamos aplaudir aquele que encontrou o sedento pelo deserto. Aplauda bem forte aquele que te encontrou no deserto com sede, e como uma fonte inesgotável está jorrando até hoje. Amém, queridos? O povo foi caminhando de ribeiro a ribeiro, parava no ribeiro, levantava o acampamento onde não tinha água, Deus manifestava o poder, a água brotava, e eles foram. Quando nós lemos no livro de Números, no capítulo então que nós lemos, 21, no versículo 16, olha o que diz o texto: dali partiram para Ber, diga comigo, Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Diga comigo, ajunta o povo e lhe darei água. Deus direcionou esse povo para Ber, e quando eles chegaram em Ber, tinha um poço, mas não tinha água. Imagina 3 milhões de pessoas em Ber. Eles chegam diante daquele poço, daquele buraco, e eles olham para dentro daquele poço, mas não tem água. Deus havia trazendo esse povo de ribeiro a ribeiro, de fonte em fonte. Deus havia feito brotar água, mas quando eles chegam em Ber, eles vão encontrar o poço, mas o poço não tem água, o poço está vazio. O poço, na verdade, já havia sido cavado, mas esse poço, irmãos, está seco. Deus então vai se manifestar ali naquele lugar. Deus vai ampliar a história desse povo que está caminhando, e Deus dá para eles uma direção, e diz para esse povo: ajunta o povo e cante esse cântico. Quando você ler esse texto no hebraico, você vai ver que eles cantavam em volta daquele poço, dizendo: brota o poço, brota o poço, brota o poço, brota o poço. Foi assim, na verdade, que aconteceu na beira desse poço de Ber. Esse povo cantando, sem água, mas eles estavam adorando, eles estavam clamando, eles estavam louvando, no meio do deserto, de um poço que havia sido cavado. Não tinha água, mas eles tinham fôlego para cantar, eles tinham fôlego para louvar, eles tinham fôlego para adorar, eles tinham fôlego suficiente para cantar hinos e cânticos de louvores a Deus. Deus deu até a letra do hino para eles naquele lugar.
Deixa eu falar uma coisa, irmãos, importante. Não existe ninguém que é dono de hino. Todos os cânticos são do Senhor, são para a glória do Senhor. É Ele que inspira o coração do homem, é Ele que dá o cântico, é Ele que dá a letra, é Ele que dá a melodia, é Ele que recebe o louvor, a honra e a glória, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor. Aleluia. Pensa num povo cantando, não tinha um violão, não tinha guitarra, não tinha teclado, Jair, não tinha instrumento de sopro, não tinha microfone, mas tinha um povo que estava ali cantando, brota o poço, brota o poço, brota o poço. Deus falou que Ele iria dar água para aquele povo. Quando nós somos os ocidentais, nós somos diferentes dos orientais. Os orientais, eles fazem os textos resumidos. Nós, os ocidentais, somos muito detalhistas dos nossos textos. Quando você olha para esse texto, a água brotou, brota o poço. Foi essa letra que Deus deu. Imagine aquele poço brotando água, da onde não tinha. Agora o povo estava bebendo. Será assim, irmãos? Quem sabe que Deus vai fazer em 2024? Da onde você não está vendo, Deus vai te dar a melhor paisagem. Da onde você não está vendo o sustento, Deus vai fazer você tirar. A providência virá da onde você acha impossível. Desse jeito, quem sabe que Deus vai fazer. Pensa no povo cantando e louvando e adorando a Deus no meio daquele poço. Olha o que diz o texto. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do poço abriram com os seus cetros e bordões. Queridos e amados irmãos, o poço havia sido cavado, mas não tinha água. Os ricos, os príncipes, os nobres cavaram o poço, mas não conseguiram dar água. Mas quando o povo de Deus se assentou naquele lugar, onde o homem tinha trabalhado, onde o homem tinha colocado a sua força, Deus deu uma ordem e a água brotou. E o seu povo pôde beber daquela água, pôde saciar daquela água. Eu quero falar com você, que me dá a oportunidade nessa noite, sobre 5 coisas que não podemos deixar se perder na nossa experiência com Deus. Você já teve alguma experiência com Deus? Quantos já tiveram alguma experiência com Deus? Você já teve uma experiência com Deus? A sua casa já experimentou Deus? 5 coisas, irmãos, que nós não podemos esquecer, baseado nesse texto de Números. Primeiro, o hábito de lembrar. Diga comigo, o hábito de lembrar. O hábito, irmãos, de recordar. Nós já estamos em 2024, mas nós não podemos esquecer que 2023, Deus nos sustentou, Deus nos amparou, Deus foi o nosso socorro, Deus foi o nosso livramento, pelas manhãs foi o nosso renovo, pela noite foi o nosso descanso, pela madrugada foi o nosso guarda. Nos dias difíceis Ele estava presente, nos dias de abundância, Ele pairava a presença dEle sobre nós. Você não pode entrar 2024 querendo vencer, esquecendo e recordando daquilo que Deus fez em 2023. Nós somos a igreja do Deus vivo, e tudo que Deus faz não fica velho, tudo que Deus faz é coisa nova, é renovo, é força, é para se viver, é para ser testemunhado. 2024 será uma oportunidade de você testemunhar o que Deus fez em 2023 e o que Ele está para fazer agora em 2024. A primeira coisa, irmãos, é recordar, é o hábito de registrar. Registra na sua memória, registra no seu coração aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus está fazendo por você. Olha o que está escrito, irmãos, no livro de Êxodo e também no Deuteronômio. Lembra-te do Senhor teu Deus. Olha, lembra-te, recorda, registra. Lembra-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e do jugo da servidão. O próprio Deus nos orientando para que nós venhamos lembrar, recordar, para que nós venhamos trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito, o que Deus fez por você.
o Deus que nos tirou do Egito, da servidão, o Deus que te tirou você da sarjeta e te colocou num lugar tão privilegiado e abençoado como essa casa de oração, na qual nós estamos sentados aqui louvando o nome dEle. Nós não podemos deixar, irmãos, passar em branco. Em todo tempo, Deus advertindo o seu povo a não esquecer, a não deixar de lado. Eu quero dar um conselho para você, família quadrangular: registra tudo que você puder relacionado ao que Deus está fazendo com você. Registra tudo que você puder nesses 12 dias, nessas mensagens que têm sido pregadas. Guarde isso no seu coração, guarde na sua mente. Não deixa jamais isso passar batido. Deus fez questão de deixar registrado esse momento desse poço, para que hoje nós estivéssemos testemunhando a respeito do seu feito aqui nesta igreja. Deus é muito bom, e tudo que Ele faz é maravilhoso. Amém, queridos? Os registros podem nos alertar dos maus caminhos. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 21, verso 31. Põe-te marcos, finca postes, que te guiem, preste atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó virgem, ó Israel, regressa às tuas cidades. Nós temos uma outra advertência também, irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, lembra-te de onde caiu, lembra-te, recorda de onde você caiu, recorda, traz a sua memória. Olha o que Jesus está dizendo: regressa, volta às primeiras práticas, volte ao primeiro amor. Então, queridos e amados irmãos, não perca, não deixa isso perdido na sua memória, não deixa isso passado, esse passado lindo que Deus já fez na sua vida, guardado dentro de uma gaveta, que ele sirva de base para a sua caminhada, de testemunho, de convicção. O dia que você acordar de manhã e o diabo falar ao seu coração, você não vai conseguir, você diz: vou, porque eu já consegui, já venci, e vou continuar vencendo naquele que é poderoso. O que me abençoou ontem, vai continuar me abençoando, vai continuar me fortalecendo. Amém? Glória a Jesus. Segundo lugar, irmãos, segundo lugar que esse texto nos ensina, a união do povo de Deus. A Bíblia diz, querido, que o poço não tinha nada para beber. E a Bíblia diz que Deus ordenou àquele povo que eles se ajuntassem e que eles cantassem juntos. A Bíblia diz isto. A igreja de Cristo não é uma igreja independente. Hoje eu estou pregando aqui nessa casa chamada Quadrangular, mas essa casa é a minha casa, essa é a minha família. Eu sou da família de Deus, nós pertencemos à mesma família, ao mesmo Pai, ao mesmo Senhor. Apenas servimos em lugares diferentes e servimos algumas placas diferentes, mas todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos, nossos pecados foram perdoados. Todos nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus. Somos a mesma família, a união. Deus não nos deixa sozinho, sem provisão na jornada. E quando Deus manda se ajuntar, é porque Deus tem provisão para dar. Deus mandou aquele povo se ajuntar, Deus tinha provisão, a água haveria de brotar. Se ajunte ao pastor dessa igreja, se ajunte à liderança dessa igreja, se ajunte à igreja de Cristo nessa cidade, e nós vamos ver um milagre muito maior durante a nossa caminhada por essa cidade. A união do povo, a alegria de estar junto, a alegria, irmãos, de estar servindo de todo o coração. Nós não podemos estar longe, somente observando, mas nós devemos nos aproximar, devemos estar juntos, devemos estar perto do poço, aonde Deus falou, aonde Deus orientou. Nunca se afaste do povo de Deus. Não se afaste, irmãos, da família de Cristo. Esteja sempre de mãos dadas, de coração aberto, voltado na verdade para o Senhor, voltado para a sua obra. Queridos e amados irmãos, esse poço jorra quando nós estamos juntos lendo a Bíblia,
quando nós estamos juntos orando, quando nós estamos juntos celebrando ao Senhor, quando nós estamos juntos com o louvor da igreja, cantando, adorando, exaltando, não tem como esse poço não jorrar, não tem como essa água não jorrar. Quando nós nos ajuntamos, isso agrada a Deus, isso traz alegria ao coração de Deus, isso faz com que o céu se incline, com que o céu se abra em nosso favor. Mas a igreja de Cristo, ela precisa e ela deve observar a necessidade de estar juntos, de caminhar juntos com o Senhor. Esse poço, ele jorra, irmãos, e ele vai continuar jorrando sobre as nossas vidas. Se você quiser beber dessa água, se aproxima do povo de Deus. Se quiser beber dessa água, se achegue ao poço. Se quiser beber dessa água, entre no caminho do cântico de louvor, em meio às lutas e à dificuldade e à sequidão do poço, crendo que Deus vai prover segundo as nossas necessidades. Deus é que vai prover segundo as nossas necessidades. Terceiro lugar, nós não podemos esquecer uma canção para entoar. Diga comigo, uma canção para entoar. Olha o que diz o texto: então cantou Israel esse cântico, brotou o poço, entoar-lhe cânticos. Queridos e amados irmãos, é impressionante o poder de uma canção na boca de um crente. É impressionante. É coisa extraordinária, irmãos. Quantas vezes você levantou na segunda ou na terça-feira e você levantou cantando o cântico que cantaram aqui no culto da igreja aqui? Quantas vezes você levantou de manhã e falou: não sei por que eu estou cantando esse hino o dia inteiro hoje, não sei por que eu estou com essa canção na boca o dia inteiro. Quem já aconteceu isso aqui? Deixa eu ver. É porque o cântico do Senhor, meu Deus, ele mexe com a nossa alma, ele vai para o nosso coração, ele alimenta os nossos corações. É verdade. A gente precisa ser sempre um cântico novo. Às vezes nós entramos na igreja e ficamos com aquela coisa na cabeça: eu gosto mais dos cânticos antigos, eu não gosto muito desses cânticos modernos, dessa coisa moderna. Queridos e amados irmãos, o nosso Deus não é antigo e também não é moderno, Ele é eterno. A Ele seja o louvor, a honra e toda a glória, todo o culto e todo o louvor adora ao Senhor da eternidade. Independente se Ele é antigo, se Ele é da década de 60, de 70, de 80, de 90, Deus não vê data, Deus não vê tempo, Deus vê o clamor do seu coração, o seu louvor que sai da sua boca. Nós precisamos ter um cântico de louvor a Deus, independente se ele é antigo ou se ele é moderno, que ele seja para adorar o Deus que é eterno, que é Senhor das nossas vidas. Que um cântico surge nesta casa. A Bíblia diz que eles começaram a cantar e Deus começou a agir. Deus começou a agir. Talvez você venha para o culto para esperar o culto acabar para você receber uma oração. No meio do louvor Deus já está agindo. No meio do louvor Deus já está agindo. Quantas pessoas já não chegaram em mim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim hoje, mas esse louvor já foi o suficiente, Deus já me visitou, Deus já me curou, já não estou sentindo mais nada. Verdade, glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Não sei se você tem fé para crer, eu tenho para profetizar um cântico novo nos seus lábios. Em todo 2024, um cântico nascendo nos seus lábios, um cântico de louvor a Deus e de adoração a Deus. A propósito, tem alguém que deseja um cântico novo? Então vamos aplaudir bem forte aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Queridos, quantas canções que nós cantamos em dias difíceis, em dias de lutas. Quantas canções do inário. Quando eu me converti, pastor Jorge, um cântico que me tocou, sabe qual foi o cântico? Deixa eu lembrar aqui. Nosso Deus é soberano. Vai lá, irmãos. Sabe quem cantava ele? Um pastor
da Quadrangular. Eu fui tocado por um pastor que tocava com violão e cantava esse hino, sempre quando ele se reunia com o povo. E aquele hino encheu a minha vida, encheu o meu coração. Eu nunca fui membro da Quadrangular, mas fui tocado por um cântico que saía de alguém que servia na Quadrangular. Porque o cântico não é da Quadrangular, o cântico não é da Renovada, o cântico não é da Assembleia, o cântico não é da Batista, o cântico não é da Metodista, o cântico é do Senhor, é para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. Que tenha sempre um cântico nos seus lábios, um cântico de louvor, de adoração, no meio de um deserto. Talvez você ache que sua vida está tão difícil que não dá nem para cantar. Imagine 3 milhões de pessoas num deserto. Imagine mulheres grávidas, crianças chorando, o sol batendo, o poço sem água e o povo cantando. Deus abençoando. Cante no meio da luta e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Vai ver Deus se manifestar sobre a sua vida e sobre a tua casa. Se você me perguntasse, pastor, que tempo é esse que nós estamos vivendo? O tempo de cantar, o tempo de louvar, o tempo de adorar ao Senhor. O tempo de nós entoarmos cânticos de louvor ao Senhor. Cânticos que marcaram a nossa vida, cânticos que marcaram épocas da nossa igreja. Cânticos e mais cânticos. Deus tem nos chamado para o louvor e para a glória do seu santo nome. Deus tem nos chamado para isso, para o louvor e para a glória do nome daquele que vive e daquele que reina. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu fui pregar numa igreja lá em Anápolis. Me levaram para pregar lá. E no dia que eu cheguei lá, o pastor falou assim: pastor, nós vamos dar a palavra mais cedo para o senhor, que a gente quer que o senhor canta também. E eu falei para ele assim: pastor, eu não canto não. Eu só prego. Cantar eu não canto. Não, a gente quer que o senhor cante o hino. Eu falei assim: não dá para cantar. Não, pastor, eu faço questão. Eu falei: não dá para cantar. Eu pensei que o homem tinha entendido. Ele foi lá na frente e falou assim: quero passar a palavra para o pastor Marcelo, que ele vai cantar para nós primeiro, para depois pregar. Nunca mais voltei nem para cantar e nem para pregar naquela igreja. Verdade. Nunca mais voltei nem para cantar e nem para pregar. Está vendo aí, irmãos? Talvez você se ache assim, você não canta nada. Quem disse que você tem que cantar para te agradar? Quem disse que você tem que cantar para aqui na frente da igreja? Quem disse que você tem que usar um microfone para cantar? Eu não estou falando desse cântico, eu não estou falando dessa oportunidade, eu estou falando de um louvor do coração, de um cântico que nasce em meio às lutas e às dificuldades, e que toca o céu, e que o céu responde o seu louvor. Quando nós estávamos morando em Porongatu, eu cheguei e fui morar numa casa, e o pastor estava saindo da casa, e aí eu fui morar na mesma casa, e a vizinha da casa falou para uma outra irmã da igreja que o diabo tinha saído, embora de mudança, mas tinha chegado outro novo. Verdade, foi assim que eu fui recebido pela minha vizinha. E nós começamos a morar naquela casa. E naquela época tinha um cântico que era da comunidade lá de Goiânia. Move as águas, Senhor. Depois vocês tiram isso da gravação, hein, gente? Fazendo um favor, corta esse pedaço. Move as águas. E nós colocávamos esses cânticos. E do outro lado da casa dela tinha um cara da Assembleia de Deus, cantando aqueles hinos: fogo no diabo, da cabeça aos pés. Mais ou menos isso. E um dia eu estou na igreja, estou orando, e quando eu levantei da igreja, quem está na primeira fila da igreja? A minha vizinha, de joelhos. Eu cocei o olho, colei para cá, cocei para lá, e falei: parece que é minha vizinha? Ela que me chamou de diabo, sabe que é ela mesmo? Fui, olhei para ela, falei: hoje eu te pego. Hoje eu te pego. Preguei na igreja, quando terminou o culto, ela foi receber oração. Terminou o culto, ela veio falar comigo, e ela disse para mim assim: pastor, quando o senhor chegou naquela casa, eu falei assim: eu não mereço, sai um, vem o outro. Depois de uns dias que você estava na minha casa, pastor, morando ali do lado da minha casa, eu comecei a ouvir aqueles hinos,
tocando na sua casa. E aqueles hinos que vocês cantam, mover água, não sei de onde, aquilo começou, parece, mexer dentro de mim. E daí eu tentava ir para o outro lado da casa, mas o vizinho de lá também tinha outros hinos. E hoje eu fui impactado com o hino. Eu coloquei a roupa sem ver, e quando eu vi, eu já estava aqui dentro da igreja. Talvez você não precisa falar nada, você só pode cantar. Talvez é tempo de você louvar ao Senhor. Talvez há um tempo de cântico, talvez nós erramos no falar, mas se você cantar e louvar, Ele recebe. Ah, Ele recebe. Amém, irmãos? Vamos embora, senão vocês não chamam mais eu aqui. 4. Não podemos esquecer, pessoas para honrar. Diga comigo, pessoas para honrar. Os israelitas chegaram naquele poço. O poço já estava cavado. A Bíblia diz que quem cavou aquele poço foi os príncipes e os nobres do poço que abriram com o seu cetro e com os seus bordões. Não foi os israelitas que cavaram aquele poço, mas ele já estava cavado. O poço já estava cavado. Os príncipes e os nobres que cavaram, pessoas que tinham passado antes dos israelitas e tinham exercido o seu trabalho, tinham perfurado aquele poço. O texto sagrado diz que Deus deu água, Deus deu um cântico para eles, mas Deus fez questão de deixar registrado quem tinha cavado aqueles poços, quem tinha cavado, quem tinha perfurado aquele poço. Queridos e amados irmãos, nós temos uma mania muito grande de esquecer das pessoas que foram importantes na nossa vida, daquelas pessoas que passaram pela nossa vida e nos abençoaram, pessoas que cavaram poços dentro de nós, através da oração, pessoas que oraram por você, pessoas que clamaram pela sua vida e cavaram um poço. Hoje você está aqui louvando a Deus. Deus fez a água brotar, mas alguém que orou por você, alguém que intercedeu pela sua casa, que cavou um poço tão difícil, tão duro, numa terra difícil de ser cavada, pessoas que deram a vida orando por você, pessoas que oraram, pessoas que jejuaram em seu favor, que pregaram para você. Diz o texto, poço que os príncipes cavaram. Eu queria te perguntar, quem foi os homens e as mulheres que passaram pela sua vida? Talvez você está aqui, hoje servindo, quem sabe se até obreiro nessa igreja, mas o seu pai cavou um poço dentro do seu coração. Seu pai orou por você, a sua mãe. Pessoas que foram importantes na sua vida. Pessoas que quando você estava desesperado, angustiado, te convidou você para vir aqui. E aqui você chegou e recebeu da água. Mas cavado o poço foi lá fora. Alguém que abriu o seu coração e cavou esse poço para que Deus pudesse fazer jorrar essa água dentro de você. Pessoas importantes, quem sabe, queridos, representando aqui os príncipes, os nobres, os pastores dessa igreja. Talvez você está aqui sentado, você entrou aqui, e através da mensagem que foi pregada, um poço foi cavado dentro de você, no seu coração. Quem sabe um hino que falou tanto com você, que você nunca viu o autor do hino, mas que um dia ele escreveu o hino inspirado por Deus, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou muitas vezes, fez um investimento alto, para que esse hino fosse cantado dentro da igreja, fosse louvado a Deus dentro da igreja. Quem sabe aquele pastor, aquele líder, que cavou aquele poço dentro de você, pessoas importantes que passaram na sua vida. Pode ser um cantor, pode ser um pregador, um amigo da fé. Quem sabe foi aquele acampamento que você participou, aquela organização daquele acampamento, aquele ajuntamento.
Era Deus cavando um poço dentro de você. Era um poço que estava sendo cavado. Momentos importantes da sua vida. Momentos importantes que Deus falou com você. Talvez esse homem, essa mulher, esse marido, essa esposa que está aqui, que no dia que você queria desistir, ele diz para você: não vamos desistir não, vamos continuar, Deus vai me abençoar, Deus vai nos abençoar, não vamos perder a fé não. E você se renovou, se fortaleceu. Poço que foi cavado dentro do seu coração, dentro da tua alma. Poços, queridos, que cavaram. Pessoas que passaram e que têm passado pela nossa vida, que deixaram marcas, que deixaram uma história dentro de nós. Quem sabe aquele colega do seminário, quem sabe aquele colega de ministério, pastor Jorge, quem sabe aquele colega de ministério, pastor Jairo, que muitas vezes a gente quer jogar tudo embora, e ele fala: não, não faz isso não, vamos sentar, vamos tomar um café junto. São pessoas importantes que passam pela nossa vida, que cavam e que cavaram poços dentro de nós, que fizeram a diferença. Mas nós, passa um ano, passa dois, a gente vai esquecendo dessas pessoas. Nós nem sequer lembramos de orar por elas. Esquecemos até o nome muitas vezes. Os anos se passaram, os séculos se foram, mas está registrado aqui na palavra. Deus fez questão de dizer que foram os príncipes e os nobres que cavaram. Pessoas que foram importantes para que Deus realizasse o milagre naquele dia. Quem foram as pessoas importantes da sua vida? Quem sabe aquele culto da semana que você foi naquela casa. O dia que eu aceitei Jesus, só tinha eu e mais uma pessoa no culto. Quando fizeram o apelo, nós dois aceitamos 100% daquele culto. Aceitamos Jesus. Eu nunca esqueço daquela senhora de 70 anos de idade, que dirigiu o culto e pregou naquele culto. E nós dois aceitamos Jesus. Irmã Nair, aquela tarde um poço foi cavado dentro de mim. Foi cavado. Eu só estou aqui hoje porque alguém cavou um poço, para que o Espírito Santo viesse manifestar o manancial de água sobre meu coração e sobre a minha vida. Homens importantes e mulheres importantes. Quem sabe, querido, você está aqui naquele conselho que você veio buscar aqui na sala pastoral. Você ia fazer a coisa errada, você ia tomar a decisão errada, e Deus evitou um prejuízo enorme na sua vida através daquele conselho que você recebeu. Poços que são cavados dentro de nós, que são cavados nos nossos corações. Queridos e amados irmãos, quem sabe o poço da sua vida é o livro que já está engavetado, aquela Bíblia que é o poço por excelência. Pega ela do seu guarda-roupa, que tem as suas primeiras anotações, as primeiras anotações que você fez no culto, quando você ouviu as primeiras mensagens. Não esqueça desses momentos que foi cavado no seu coração. Quem sabe, querido, aquela Bíblia que você ganhou de presente, que você trazia no braço para a igreja, com toda alegria, com todo prazer. Você tinha alegria de trazer a sua Bíblia, aquela primeira Bíblia. Quem sabe, querido, aquele momento que Deus te deu a oportunidade de te abençoar com um salário para você trazer a primeira oferta, a primeira contribuição na casa dele, que você foi instruído. Queridos e amados irmãos, você se lembra das pessoas que Deus abriu um poço na sua vida? Você lembra de pessoas que Deus abriu um poço na sua vida? Você lembra de pessoas que Deus usou para abrir um poço no seu coração? Será que tem alguém aqui nesta noite? Será que tem alguém aqui nesse auditório que Deus usou para abrir esse poço dentro de você, dentro do seu coração?
Quem sabe essa é uma noite propícia, oportuna, para você sair do seu lugar, abraçar essa pessoa e dizer: você cavou um enorme poço dentro de mim. Quando eu cheguei nessa cidade aqui, há 17 anos atrás, pastor, 17 anos atrás, nós viemos lá da divisa do Tocantins. Eu não conhecia nenhum pastor aqui na cidade, nenhum pastor. O primeiro pastor que eu conheci aqui se chama pastor Jorge. Não sei se vocês conhecem. Depois de um tempo que eu estava aqui, o Senhor cavou um poço enorme no meu coração. O Senhor cavou um poço enorme no meu coração. O Senhor me deu a oportunidade de vir pregar aqui na sua igreja sem me conhecer, por indicação. O Senhor não sabe como aquilo foi bom para mim naquela época. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Pode aplaudir mais forte. Essa água está jorrando até hoje, de uma amizade, de um carinho. Você não sabe como é duro um pastor chegar na cidade, não conhece nenhuma ovelha, não conhece a cidade, mas de vez em quando Deus levanta uns príncipes e uns nobres para abrir uns poços dentro de nós. Eu quero que você se coloque de pé, querido. Se você estiver perto da sua mãe, do seu pai, quem sabe perto de um amigo, pessoas que abriram um poço dentro de você, dê um abraço nessa pessoa. Se você quiser chorar, pode chorar, esse é o momento. Quem sabe, pode sair do seu lugar. O pastor Jorge acho que não vai ficar bravo não, e se ficar também eu não volto mais. Aproveite esse momento, sai do seu lugar. Quem sabe foi uma recepcionista que cavou um poço enorme dentro de você. Quando você chegou aqui, ela te deu as boas-vindas. Você nem imaginava que alguém ia te abraçar, que alguém ia chegar até você, mas ele chegou. Pessoas importantes, seu pai orou por você, sua mãe que orou, que jejuou, pessoas que apostaram em você, que colocaram as mãos sobre você e te abençoaram. Abriram poços profundos dentro de você. Foi tão importante esses poços que Deus continua acrescentando água até hoje, te mantendo de pé. Que oportuno. Quem sabe fazia tempo que você não abraçava essa pessoa que foi tão importante para você, que teve tão significado para você, se tornou tão importante para a sua vida. Hoje é uma noite oportuna. Você não pode viver mais um ano, querido, sem dizer para essa pessoa o quanto você a ama e quanto você é grata a Deus pela vida dela. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, pastor Jorge, abriu um poço no seu coração ali com a pastora Solange? Deixa eu ver, levante a mão aí para a gente ver. Olha aí, pastor, aí ó, será um abridor de poços aí ó, tá vendo, pastora Solange? Quantos aqui é grato por esses poços que foram abertos? Então vamos aplaudir ao Senhor de pé agora, e louvando ao Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, glória a Jesus. Diga para aquele irmão que está do seu lado: eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Pessoas que louvam junto com você, que te ajudam no dia do seu desânimo, que ajuda a Deus a renovar as suas forças aqui, que alegra o seu coração quando você chega. Príncipes e nobres que Deus tem colocado ao seu lado, para abençoar você. Deixa eu fazer uma pergunta: e quem aqui tem pessoas que já partiram, já estão com o Senhor, ou já estão tão longe aqui da cidade, mas que foram importantes na sua vida, que abriram poço? Levante sua mão. Mande uma mensagem para essa pessoa hoje. Fala assim: você abriu um poço dentro de mim. Ela não vai entender. Fala, assista a fita, depois vocês vão ver aí. Dá uma olhadinha na mensagem de hoje. Pessoas importantes que abriram poços dentro de nós. Eu quero que você faça mais uma vez, querido, para que a glória e a honra sejam dadas ao Senhor. Lembre dessa pessoa que foi importante, daquele cântico que foi importante na sua vida, como do meu, daquele pastor da Quadrangular. Como aquele cântico cavou um poço dentro de mim. Aquele violãozinho daquele pastor ali no Morro Grande, ali em São Paulo. E ele cantava e aquilo parece que penetrava dentro de mim. Deus fez uma grande obra no meu coração. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Aleluia. Aleluia.
Eu vou contar até 3 agora, você vai falar o nome dessa pessoa que cavou um poço dentro de você. Vamos lá? 1, 2, 3. Pastor Jorge. Vamos lá? 1, 2, 3. Pastor Jorge. Poderia sentar um pouquinho? Pensou que eu já tinha terminado, né? Estou quase acabando. Última divisão. Pastor Jorge é corajoso, nós vamos um presbiteriano para pregar aqui, né, pastor? Aí, ó. 4º lugar, irmãos. A Bíblia diz que eles se juntaram. Presta atenção nisso. Não tinha água. Deus falou para eles cantarem, e eles cantaram, rodearam aquele poço, cantando, brota o poço, brota o poço, brota o poço. Esse foi o cântico e a letra que Deus deu. Beberam daquela água. Mas olha o que a Bíblia diz. Que eles partiram dali e foram para Mataná. Dali de Ibéria eles foram para Mataná. Eles tinham uma mensagem a proclamar. A igreja do Evangelho Quadrangular tem uma mensagem para proclamar em 2024. A igreja do Evangelho Quadrangular não é aquela que fica em volta do poço apenas cantando e recebendo o milagre, mas é aquela que vai para o mundo proclamando a mensagem da salvação, do milagre. A Bíblia diz que eles receberam o milagre, foram abençoados e eles partiram dali. Esse texto fala de missões. Nós fomos chamados para ser missionários no meio desse deserto da vida, proclamando a grande obra do Senhor, proclamando os feitos, as obras, os milagres, os testemunhos daquilo que Deus tem feito para nós. Queridos e amados irmãos, esse é o grande chamado da parte de Deus. Do deserto partiram para Mataná, o resultado de uma experiência com o poço. Agora eles partem para missões. Se Deus tem abençoado a sua vida, isso não é para você viver admirando aquilo que Deus fez, mas para que seja de incentivo no seu coração, de ânimo, de renovo, para que você prossiga servindo ao Senhor e proclamando as boas novas do Senhor, proclamando na verdade aquilo que Deus tem feito e fará na sua vida, a grandeza do Deus que nós servimos. A igreja não foi chamada para ficar dentro, mas ela foi chamada para fora, para anunciar o Evangelho. Itapetininga, irmãos, está sedenta do Evangelho, e nós temos a mensagem que para proclamar, a mensagem da salvação, a mensagem daquele povo que começava lá no Egito da escravidão. Eles tinham muito para contar, pelo deserto que Deus fez, no Iber, a água que Deus fez brotar, e agora essa mensagem que está sendo proclamada. Queridos e amados irmãos, Deus tem nos chamado para uma mensagem que nunca vai encerrar, que nunca vai acabar. Sempre nós teremos algo para anunciar, do grande amor, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Você não foi chamado para ser um membro da Quadrangular. O pastor já está bravo comigo agora. Você foi chamado para proclamar o reino de Deus, servindo na igreja quadrangular. Servindo na igreja quadrangular. Você foi chamado, você faz parte da família de Deus. O anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho. E se você não tiver nada para dizer, diga: o meu Senhor é lindo, é maravilhoso. Meu Senhor é digno do meu louvor, de toda a honra, de toda a glória. A Ele seja o louvor, a Ele seja a glória. Você não precisa falar muita coisa não, querida, apenas testemunhar do que Ele fez na sua vida. Eu quero encerrar a minha mensagem, quero te fazer uma pergunta. Deus fez algum milagre na sua vida? Deixa eu ver, levante sua mão. Deus fez milagre na sua vida? Deixa eu ver. Então tem mensagem a ser proclamada, hein, pastor? Sabe por que você é essa pessoa boa? Porque Jesus está em você. Vou repetir isso de novo. Sabe por que você é uma pessoa boa? Porque Jesus está em você. Tira Jesus de você para você ver, não vale nada. Pensa no povo tranqueira, não vale nada. Tira Jesus do pastor Jorge para você ver o que sobra, nada. Se você é o que você é, glória e honra sejam dadas a Ele, porque sem Jesus nós não somos nada, mas em Jesus somos muito mais do que vencedores. Se tem alguma coisa boa em nós, é Jesus.
Diga para o seu irmão que está do seu lado: se tem uma coisa boa em você, é Jesus. E diga para ele assim: e se tirar Jesus, você não vale nada. É isso aí. Tira Jesus para você ver. Tira Jesus, não sobra nada da gente. Mas em Jesus nós nos tornamos uma nova pessoa. Capazes de amar, de perdoar, de abençoar, de contribuir, de sorrir, de viver uma vida abençoada, alegre, suave, de viver para Ele, unicamente para Ele. Tudo isso em Jesus Cristo nosso Senhor. Tudo isso, irmãos, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A igreja de Jesus Cristo é um lugar onde nós desfrutamos da comunhão que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Compartilhamos, caminhamos. Em 2024 vocês têm que partir então para Mataná. Tem que partir agora para Mataná, anunciando, final de 2024 vai ser uma multidão de milagres e de almas convertidas neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você está disposto a dar o seu lugar para um visitante? Vou perguntar de novo aí, pastor. Está disposto a assistir o culto pelo telão para os visitantes entrar aqui? Então vai para o Mataná. O poço já deu água agora, meu filho. Agora é a hora de ir para a grande missão do Senhor, para o grande trabalho do Senhor. Trabalhe para Ele onde for. Se for no louvor, vai para Mataná, louva o Senhor de todo o seu coração. Se for na portaria, Mataná seu é a portaria. Vai lá, receba bem, alegre, sorridente, abraça, receba. Se for limpando a igreja, cante, passa o rodo no chão, passa o que tiver que passar o produto, adorando e louvando ao Senhor de todo o seu coração. Faça tudo proclamando o reino de Deus. Quero encerrar essa mensagem dizendo para você: queridos e amados irmãos, a igreja não é um lugar onde você vem passear, mas a igreja é um lugar onde todos nós temos a consciência de que recebemos a mensagem e que ela deve ser proclamada. E essa mensagem que tem que ser proclamada é uma mensagem que tem fundamento. Presta bem atenção nisso, irmãos. Efésios capítulo 2, o versículo 20. Olha o que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Diga comigo: apóstolos e profetas. Está vendo os nossos príncipes e os nossos nobres aqui? Foram eles que cavaram os poços, os fundamentos das nossas doutrinas. Queridos e amados irmãos, olha o que diz o texto: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Ou seja, os apóstolos e profetas. Olha para os nossos príncipes que abriram esses poços nos primeiros séculos, irmãos, da igreja. Homens que deram a vida, homens, na verdade, que se entregaram por amor do Evangelho. Foram esses príncipes, esses nobres que abriram esses poços, e que esses poços têm permanecido por toda a história, e têm chegado até aqui em Itapetininga. Há um fundamento, na verdade, nessa mensagem. Jesus Cristo é a pedra fundamental. Eu quero encerrar a minha mensagem dizendo: Jesus Cristo é tudo para nós. Ele é o nosso sustento, Ele é a pedra fundamental de toda a nossa caminhada. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, vamos aplaudir ao Senhor. Pastor. Hoje nós estamos no mês de setembro, né? Quem crê que setembro já está na benção? Aí eu aprendi, tá vendo? Presbiteriano, mas aprendi, tá vendo, pastor? O mês de setembro é um mês que eu gosto muito, pastor. Porque no dia 7 de setembro nós comemoramos... Não, o aniversário da Matilde. Obrigado, pastor. Irmãos, como é bom ouvir pastor, né? Eu sou fã de pastor. Eu fico ouvindo o pastor 2 horas se precisar. Por isso que a gente